Bom, e nós vamos chamar agora o nosso comentarista, Alfredo Scaff. Scaff, Bolsonaro falou aí em Braga Neto como seu vice. Como você vê essa escolha? Eu vejo essa escolha como muito natural. O Braga Neto é de confiança do presidente da República, seu amigo pessoal, também militar, prestou um excelente serviço, um homem sério. Não tenha dúvida que é um excelente nome para ser candidato a vice-presidente na chapa da situação. Agora, eu gostaria de comentar também, Cláudia, o que o presidente Bolsonaro, ele acaba passando uma mensagem que a Polícia Federal, tanto quanto a Polícia Civil, não tem autonomia para investigar. Ela tem autonomia, ela não precisa de ordem de ninguém para investigar. E se realmente o governo não tem corrupção, como nós gostaríamos que fosse, até agora suspeitas e suspeitas e suspeitas, isso é um lado positivo. Que quando a gente investiga uma suspeita, o delegado de polícia, da Polícia Federal, da Polícia Civil, é que vai dar a conclusão do inquérito que não houve corrupção. Então eu vejo que o presidente Bolsonaro deveria ficar contente com investigações que apuram suspeitas e não evidente corrupção, que no passado ocorreu e foi investigado a corrupção e não a suspeita. Só deixar claro que a autonomia da polícia, o policial, a autoridade policial, o delegado de Polícia Civil, o delegado de Polícia Federal, ele instaura a investigação de ofício. Ele não precisa de uma ordem do Poder Executivo e não precisa de opinião de ninguém para investigar. E também para comentar as notícias mais importantes do dia, Roberto Mota com a gente. Mota, pegando o gancho dessa fala do Alfredo Scaff em relação à possibilidade de investigação dessas supostas irregularidades no MEC. O governo se esforça para barrar a abertura, a instalação dessa CPI, que certamente reverberaria em uma campanha eleitoral, sobretudo de Jair Bolsonaro. Agora, você entende que os órgãos de controle poderiam fazer esse serviço de investigar de maneira mais célere, mais eficiente? Ou você acha que essas irregularidades ou suspeitas não carecem de uma investigação? Toda suspeita tem que ser investigada, Daniel, mas quando o presidente Bolsonaro faz esse comentário, ele faz esse comentário como chefe de governo, e aí o que ele está dizendo é o que se espera de todo chefe de governo. Uma afirmação de que o governo dele não tolera a corrupção e de que existem mecanismos para se investigar eventuais denúncias. E esses mecanismos existem. Controladoria, os tribunais de contas, a Polícia Federal, enfim, tem uma série de instituições encarregadas de zelar pela governança e investigar essas suspeitas. E não existe nenhuma alegação de que essas instituições não estão funcionando. Quanto ao lado político, quando o presidente comenta a sequência de denúncias infundadas, porque até agora nenhuma dessas denúncias foi comprovada ou se produziu evidência que gerou alguma consequência mais séria. Existe um nítido esforço de tentar colar no governo do presidente Bolsonaro a pecha de corrupção. Isso é tão evidente que toda vez que surge uma denúncia, basta a gente entrar nas redes sociais e nós vemos pessoas comemorando, olha aí, governo corrupto, o que nenhum brasileiro consciente faz, né? Diante de uma denúncia de corrupção, seja lá de onde ela vier, a reação de todo brasileiro tem que ser de consternação e tristeza. Esse é um mal que existe no Brasil há muito tempo, não vai ser erradicado da noite para o dia, mas a gente precisa saber diferenciar o combate à corrupção, que deve ser constante, sério, honesto e determinado, do jogo político eleitoral. Muito bem, vamos agora com o Diogo Schelp. Diogo, gostaria de duas avaliações suas sobre o Braga Neto como vice do Bolsonaro e também sobre essa questão aí que o Bolsonaro falou que a Polícia Federal não precisa investigar o governo. É necessário ou não, na sua opinião? Com certeza é necessário. Cláudio, eu gostei muito da explicação do Scaff. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, deu uma entrevista que foi publicada neste fim de semana na Folha, em que ele diz que essas acusações, essas denúncias relacionadas ao MEC não passam de narrativas. Isso não é verdade. O que existem são suspeitas, e suspeitas são baseadas sempre em evidências. Para saber se as evidências são robustas o suficiente para que se tenha, de fato, uma corrupção, para que se possa apontar que houve corrupção e fazer uma denúncia a esse respeito, é preciso ter uma investigação muito completa e muito séria. Pode-se usar os mecanismos de controle, CGU, TCU, mas a Polícia Federal também tem um papel importante
como disse o SCAF, tem essa autonomia para abrir a investigação. E foi feita, né? Essa investigação desse caso dos 2 pastores que aparentemente tentavam intermediar ali liberação de recursos do MEC, realmente foi feita, foi aberta uma investigação pela Polícia Federal. Então, é preciso investigar sim, e o governo, o Bolsonaro, está errado ao dizer que não existe corrupção, sem que haja investigação, até porque ele próprio no passado já disse que não era capaz de saber tudo o que acontecia em seus ministérios. Em relação a Braga Neto, era um nome esperado, o presidente já deu diversos indicadores de que escolheria Braga Neto, inclusive em entrevistas aqui na Jovem Pan, e é um nome que atende, até agora pelo menos, aquilo que Bolsonaro espera do seu vice, alguém discreto, que não procure interferir na sua atuação como presidente e não procure conspirar com